Amém? Aleluia, poder sentar. Queria convidar as pessoas que estão ali atrás. Tem cadeira aqui, sentem aqui. Se coloquem diante do Senhor. Se puder, tome nota do que vai ser trazido aqui. Pai, eu me coloco, Senhor, diante de Ti para ser um instrumento nas Tuas mãos, que eu possa cooperar contigo, que os meus ouvidos, Senhor, estejam sensíveis à Tua voz e que eu seja um transmissor fiel da Tua voz. Ó Pai, que o Senhor possa direcionar cada momento aqui dessa palavra e que todo ladrão da palavra, todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, fique agora neutralizar a terra fértil, para que a Tua semente possa ser lançada e que ela possa germinar e produzir frutos de justiça para a honra e glória do Teu nome, que cada um aqui possa ser tocado, entenda a palavra e seja mudado por ela, em nome de Jesus. Amém? Você concorda? Amém. Então diga assim: Senhor, cumpre em mim a Tua palavra. Amém. Meus irmãos, lá no livro de Daniel era um profeta, um sábio, um jovem que foi extremamente capacitado. E Daniel servia em um reino, o reino do rei Nabucodonosor. E um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho deixou Nabucodonosor extremamente perturbado. E ele chamou todos os sábios do reino dele e disse mais ou menos assim: o negócio é o seguinte, eu tive um sonho e vocês vão ter que dizer qual foi o sonho que eu tive, e vocês vão ter que não apenas dizer o sonho que eu tive, vocês vão ter que dar a interpretação do que significa esse sonho. E quem não fizer isso ou errar, vai morrer. Vê que bronca. Normalmente, uma pessoa quando tem um sonho, ela diz: rapaz, eu tive um sonho. E aí conta o sonho para ver se alguém sabe discernir o que é que significa ali. Mas Nabucodonosor fez diferente. Ele disse o seguinte: eu tive um sonho, e se tem algum sábio, se tem algum aqui feiticeiro, se tem alguém aqui que consegue entender essas coisas, tem que adivinhar qual foi o sonho que eu tive e tem que interpretar. E aí os magos daquele tempo, os homens sábios do reino de Nabucodonosor, começaram a se aproximar dele e dizer assim: rei, ninguém até hoje pediu isso. O que o senhor está pedindo é difícil demais, é impossível. Como é que as pessoas vão tentar interpretar uma coisa que não sabem? Eu já falei, e vai ser desse jeito. E agora é o seguinte: matem todos os sábios, porque ninguém consegue interpretar meu sonho e dizer o sonho que eu tive. Então ele deu um decreto, ele deu uma ordem para que todos os sábios fossem mortos. E aí um portador do recado, encarregado de executar a sentença, chegou perto de Daniel e disse: Daniel, é o seguinte, eu vim aqui para te matar, porque o rei está indignado, ele teve um sonho, esse sonho perturbou muito ele, e ele disse o seguinte, que se tinha algum mago, se tinha algum sábio aqui nesse reino, tinha que dizer qual foi o sonho que ele teve, sem que ele dissesse, e ainda dizer o significado. E aí Daniel disse: mas meu Deus, que situação, né? E ele chegou e disse: faça o seguinte, peça a ele mais uns dias aí, que eu vou orar ao meu Deus. E ele orou ao Senhor, e o Senhor entregou o sonho e o significado do sonho. E aí Daniel, lá em Daniel, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, e já começa tomando nota. Daniel no capítulo 2, versículo 20 ao 22, diz assim: depois que Daniel recebeu o discernimento do que o rei tinha sonhado e a interpretação, ele disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis
e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Daniel começou a honrar o Senhor, porque ele era poderoso, ele dava e poder, ele mudava os tempos e as estações. E essa de fato é uma realidade, o Senhor muda os tempos e as estações. E aí eu queria te perguntar, quando é que você percebe que uma estação está mudando? Por exemplo, não sei se vocês notaram, mas hoje está mais frio, não é isso? Por quê? Porque a estação está mudando, ok? Então a gente percebe que a estação está mudando quando o tempo muda, quando o clima muda. E eu quero dizer algo para você, como disse Daniel, Deus é poderoso para mudar o tempo e a estação na sua vida. Mas aí tem uma verdade que você precisa tomar nota. Sabe qual é? A verdade é a seguinte: Deus muda o tempo e a estação, mas mudar, você precisa mudar. Deus muda a estação. A gente saiu, digamos, de uma estação quente para uma estação fria, de inverno. Se você continuar usando as roupas do verão, você vai estar na estação do inverno 3 vezes. E aí eu disse, tu não cansou vendo 3 vezes? A outra, não, eu vi 5. E tinha uma lá que tinha visto, não sei se está aqui hoje, mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Tinha visto o mesmo filme mais de 10 vezes. Disse, meu Deus, tu não cansa não. Às vezes a gente fica vendo a mesma situação se repetindo, dia após dia. Às vezes parece que tudo está caminhando diferente. De repente, pum, é a reprise do filme. Sabe o que é isso? Isso é um ciclo. Um ciclo que eu diria que é uma espécie de ciclo de derrota. O ciclo, queridos, é algo viciante, onde nós nos vemos obrigados a voltar sempre no mesmo ponto. Então você vai, gira. Se você olhar, por exemplo, o povo de Israel saiu da estação de escravidão, ok? No Egito. E para onde eles foram? Para o deserto. Mas qual era o destino que Deus tinha para eles? A terra prometida. Mas se você olhar um mapa que graficamente mostre o percurso do povo de Israel, você vai ver que eles ficaram andando em círculos no deserto. Então tem gente que não consegue viver a estação nova, porque fica andando em círculos no deserto. O Senhor não quer que você continue assim. Chega de ficar assistindo o mesmo filme várias vezes. Chega de ficar andando em círculos no deserto. O desejo do Senhor é te levar para a terra da promessa. Mas a mudança do ciclo depende da mudança de Deus em você. Às vezes, a gente não permite que Ele mude. Querido, toda prova é uma oportunidade para Deus executar mudança dentro da gente. Porque o ciclo só muda quando Deus consegue nos mudar. Então, Deus muda a minha estação. Amém, Deus vai mudar a estação. Mudar a estação é com Ele mesmo. Mas você tem que dizer, Deus me muda porque eu quero sair desse ciclo. Então, quem aqui está cansado de viver o mesmo ciclo? Pouca gente. Quem está cansado de viver a mesma coisa, a mesma vida, o mesmo ciclo, de ficar circulando e andando em ciclos no deserto, levanta a mão que eu quero ver. O culto de hoje é para você, porque o Senhor quer mudar o ciclo. A mudança de ciclo depende de você abrir o coração e dizer, Deus me mude. Sabe por que muitas vezes o ciclo não muda? Porque
porque a gente fica olhando só assim, poxa, de novo isso, ao invés de dizer assim, Senhor, o que é que eu tenho que aprender com isso? A mudança de ciclo depende do desejo que você tem de aprender. Sabe, queridos, durante a minha infância, eu não queria saber muito de estudar. Eu vim me tornar um aluno melhor na faculdade. Mas a minha infância toda, eu preferia brincar do que aprender o que a escola tinha para me ensinar. Então eu saía da escola, chegava em casa e passava o dia todinho ou andando de cavalo, jogando bola. Quando chegava no final de ano, o que é que acontecia? Recuperação. Eu brincava que eu dizia assim, eu sou cobra. Aí todo mundo, cobra? Eu sou cobra. Passo todo ano me arrastando. Eu nunca repeti um ano, mas sempre passava feito cobra. Não queira ser cobra. Não queira esperar o final do ano chegar. A tensão. Parecia que eu gostava da tensão da prova de recuperação. Queridos, você não cansa disso não? Você não está cansado, você não está cansada da recuperação não? De ficar toda vez vivendo o mesmo tipo de prova? Porque na prova era assim, de matemática, de português, de história, do que fosse. Se você não passava bem, se você não demonstrava na prova que você tinha aprendido a lição, o que é que acontecia? Você recebia uma nota baixa e você tinha que refazer a prova. Na nossa vida é igualzinho. Se você não aprender o que precisa aprender com a aprovação que você está passando hoje, não se incomode, vai ter uma reprise do filme. A prova vai voltar. Tem gente que já está dizendo, misericórdia, irmão, vira essa boca para lá, irmão. Então, minha irmã, você que está dizendo isso, começa a se colocar diante do Pai, dizer assim, Senhor, me mude através disso. Porque o segredo de passar na prova é olhar a prova de uma perspectiva diferente. É entender que essa prova vai contribuir para o meu bem. Como diz lá na palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí eu te pergunto, todas as coisas cooperam para o bem de todos? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a definição de Jesus para aquele que ama a Deus é aquele que obedece a Deus. Porque Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então presta atenção. Não basta fazer a prova. Na prova você sempre vai ter dois caminhos, duas escolhas. Ou você obedece, ou você desobedece. É por isso que a prova daquele que obedece vai contribuir para o bem. Mas a prova daquele que não obedece vai ser um desastre, porque ela vai ser repetida. E aí você vai dizer, poxa, de novo eu não quero assistir esse filme. O grande problema é que muitas vezes os ciclos são tão intensos e repetitivos que a gente começa a achar que nunca vai conseguir vencer essa adversidade. Porque quando alguém enfrenta um ponto de provação, de prova e sucumbe e é derrotado, obrigatoriamente ele vai ter que retornar a essa mesma questão no futuro. E cada vez que nós fazemos a prova de recuperação, vamos dizer assim, para todo mundo entender, e nós não somos aprovados, a gente vai precisar fazer de novo. E aí fica o ciclo, aí vira o ciclo. E essa situação de sempre voltar ao mesmo ponto do fracasso define o que alguns chamam de lei da prova. Ninguém pode escapar dela. É a lei da prova.
Você viveu isso na escola e você vive isso na sua vida hoje. Você pode, então, diante dessa prova que você está passando hoje, desenvolver um caráter de obediência, ou você vai tentar dar um jeitinho para não passar pelo que você está passando. E aí o perigo está no jeitinho. O brasileiro ama dar jeitinho. O brasileiro é muito criativo. Sendo que, deixa eu dizer para você uma coisa. Talvez você está assistindo a reprise da prova, porque da última vez e da última vez, da penúltima vez e assim por diante, você tentou dar o jeitinho. Não tente dar o jeitinho. Eu passei várias fases, voltando à história da escola. Chegou uma fase que eu não queria estudar, mas eu queria pegar tudo pronto. Os jovens abstraiam isso, porque era desmantelado. Então, o que é que eu... Meus irmãos, eu estudava numa escola que tinha 3 a 4 fiscais e ainda conseguia filar a prova todinha. Queridos, tudo errado. E chegou uma hora, quando eu não tinha Jesus na minha vida não. Quando Jesus entrou na minha vida, um dia, foi tudo muito rápido. Eu saí da condição de ateu para em 6 meses estar ensinando na escola bíblica. Sendo que antes da escola de ensinar, tinha um devocional com um pastor que chegava lá e descia lenha. E eu me lembro, uma vez que ele chegou e disse assim: você tem que ser exemplo onde você estiver. Então, se você está lá na sua escola, se você está na sua faculdade, todos podem filar, mas você não, porque você precisa ser o exemplo. Aí eu parei assim, a partir de hoje tudo mudou na minha vida. Sabe o que acontecia? Eu sentava no dia da prova, na primeira cadeira, na frente do birô do professor, porque eu não queria nem filar, nem dar fila para ninguém, porque aquilo era errado e o Senhor estava tratando o meu caráter. Queridos, meu irmão e minha irmã, o Senhor quer tratar o seu caráter. A prova tem como uma das principais finalidades tratar o seu caráter, tratar você. Aí começaram a acontecer algumas coisas curiosas comigo. Eu chegava, muitas vezes eu tinha que fazer 2 estágios para pagar a faculdade. E muitas vezes eu chegava, eu tinha que prestar muita atenção na aula, anotar tudo. E quando chegava no dia da prova, eu conseguia liberação do estágio para ir estudar um pouco. Eu ia estudar com os meus amigos, eu chegava lá e começava a perguntar: isso, eu fiz direito. E essa lei aqui, como é que é? E aí eu saía perguntando: e esse princípio aqui, não sei o quê. E aí o pessoal começava: o que é mais importante, que vocês julgam mais importante nessa cadeira? Aí eles falavam, e eu ouvindo tudinho aquilo e discutia com eles. Quando chegava a hora da prova, eu ia para a primeira cadeira. Eu disse: Senhor, me faz lembrar de tudo que eu vi na aula, de tudo que eu anotei, de tudo que eu ouvi dos meus amigos. Traz a minha memória. Opera o teu milagre aqui na minha vida, porque só Jesus. E aí eu ia fazer a prova, queridos. Terminava a prova, quando saía o resultado, eu tinha nota mais alta do que todos os meus amigos. E aí, teve um dia que eles disseram: eu não entendo como é Gustavo, não. Eu disse: por quê? Porque ele trabalha aqui só. Ele chega daqui, ele não tem tempo de estudar como a gente. Ele chega aqui, em cima da hora, muitas vezes da prova, sai perguntando, a gente ensina para ele. Ele não fila, senta na primeira cadeira, junto do professor, ele não fila, nem também dá fila para ninguém. E quando chega o resultado, a nota dele é maior do que a da gente. E outra, ó como ele chegou hoje aí, ó. Aparentemente não está sabendo nada, mas olha a tranquilidade dele. Aí ele chegou e disse assim: Gustavo, como é que tu consegue, menino? Esse professor é o professor que tem a fama de repetir todo mundo, de reprovar todo mundo. Como é que tu tá frio assim? Como é que tu consegue, menino? E aí eu peguei um código que tinha era um
Sabe aquele, Carla, aquele código que tem várias, pronto, grossinho assim. Aí eu peguei, quando ela perguntou, eu não sei como é que você consegue. Aí eu peguei o Vadimeco e joguei na parede. Aí, que é isso, menino? Tu endoidou agora, tu endoidou. Como é que tu faz um negócio desse? Tu quer me matar de susto. Aí eu disse, sabe o que é? É porque a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aí ela parou assim, eu disse, então, eu estou assim porque Ele me traz a paz. Sabe, querido, você vai passar pela prova com a shalom do Senhor, porque a gente não precisa de estar tudo às mil maravilhas, aquele sol de brigadeiro, tudo, para a gente estar bem não. O que a gente precisa é da presença do Pai. É disso que você precisa. Às vezes a gente acha que precisa de um spa, e a gente vai para o spa, e o problema acompanha a gente no spa, porque o que a gente precisa não é do descanso do spa não, a gente precisa do descanso de Jesus, porque Ele é o nosso descanso. Jesus precisa ser o seu descanso, Ele precisa ser o seu tudo, a presença dEle precisa satisfazer você. Não é aquilo que você almeja, aquilo que você planeja, que vai gerar satisfação no seu coração, não. O que vai satisfazer você é a presença. É a presença. O que pode mudar o jogo na sua vida é a presença do Senhor. Jesus certa vez disse lá em João 8,34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se você não se colocar diante de Deus, no ciclo que você está enfrentando agora, para ser transformado, para ser transformada pelo Senhor, no momento difícil que você está enfrentando agora, você não vai se libertar e cada dia você vai estar mais aprisionado. Cada dia você vai estar mais aprisionado, porque se você não abrir o coração para mudar, o ciclo vai se repetir e cada dia vai ser mais fácil derrotar você. Sabe aquela pessoa que tenta um vestibular, não consegue, tenta outro, não consegue, tenta outro, não consegue, tenta outro, não consegue, 5 anos, eu desisto, eu não tenho mais condições, eu não vou. Por quê? Porque os ciclos de derrota foram tão intensos que a pessoa acha que é incapaz de conseguir avançar, quando na verdade a vitória está naqueles que confiam no Senhor e não na força do próprio braço. Chegou a hora de confiar no Senhor, chegou a hora de se colocar diante dEle para que Ele faça do jeito que Ele quer. Por isso que o que você precisa é da presença, porque a presença é o que direciona. A gente falou da última vez aí, quando o Senhor falou para Josué, chegou a hora de conquistar a terra. Tinha um empecilho imenso, tinha um rio Jordão. A Bíblia diz que ele estava transbordando em todas as suas margens, estava na época mais cheia do ano. Josué se levanta e diz ao povo, é o seguinte, o Senhor falou que agora a gente vai conquistar a terra prometida. Certamente muitos céticos disseram, como? Como é que a gente vai atravessar esse rio aí? Que é profundo, que está com a correnteza. E Josué chegou e disse, é o seguinte, quando a arca da aliança passar, vocês se levantem, dêem a distância e vão seguindo, porque vai acontecer que quando os sacerdotes pisarem com a arca da aliança, com a presença do Senhor no rio, o rio vai se abrir, assim como o mar vermelho se abriu, o rio vai se abrir e vocês vão passar. E dito e feito, quando chegou o dia, Josué se levantou, o povo foi seguindo, os sacerdotes pisaram no rio e as águas se abriram. E sabe o que é mais curioso? Que o Senhor chegou e disse para Josué, Josué, é o seguinte, pede para eles separarem 12 pedras, e vocês vão pegar essas 12 pedras grandes, e vocês vão erguer essas 12 pedras como um altar, lá no acampamento. Mas não apenas isso, vocês também vão pegar 12 pedras, e vocês vão erguer essas 12 pedras
no meio do rio. O que é que ia acontecer? Quando as águas voltassem, as 12 pedras do altar erguido dentro do rio iam ficar completamente encobertas. Sendo que, deixa eu dizer para você, isso é uma ilustração do que deve acontecer na vida de cada um de nós. Na nossa vida tem que ter um altar escondido e um altar público. O altar escondido é aquele que você ergue no seu secreto, no seu momento devocional, nas suas orações, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Esse é o seu altar escondido. E existe um outro altar que vai ser aquele que vai ser visto pelas pessoas. Mas esse segundo altar é decorrente do primeiro, aquele que está no oculto. Você precisa ter um altar erguido para o Senhor dentro de você, na sua casa. Quando você entra lá no teu quarto, fecha o teu quarto, e teu pai, que está em secreto, que vê em secreto, vai lá e vai te recompensar. Às vezes a gente quer ter só o altar público, mas o altar mais importante é o que está oculto. Você precisa se rasgar diante do Senhor. Os altares ao Senhor precisam ser erguidos nos momentos de adversidade. Quando parece que não tem jeito. Veja o caso de Daniel. Já tinha a ordem do rei, mata todo mundo. Não tinha mais solução. É quando não tem solução que aqueles que entendem que o socorro vem do alto, que eles se movem e eles cooperam com o Senhor. O Senhor já tinha preparado aquele momento porque queria fazer algo novo na vida de Daniel. Daniel poderia ter ficado preso ao ciclo do medo, mas ele resolveu se mover e mudar de ciclo, porque aquele decreto era algo que estava impulsionando Daniel para uma estação completamente diferente. Os desafios precisam impulsionar você para viver o novo que o Senhor tem, porque a Bíblia diz que é de glória em glória, de vitória em vitória. Você precisa recorrer àquele que inclina os ouvidos para ouvir a oração daquele que clama. A Bíblia diz que Ele faz isso, Ele inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. E nesse sentido a gente precisa vigiar muito com o que a Bíblia define como fortalezas. O apóstolo Paulo falou que ele se colocava diante do Senhor para que as fortalezas que haviam na mente dele pudessem ser desfeitas. E ele levava cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas fortalezas, que na verdade são erguidas em decorrência dos ciclos repetitivos de reprovação, de derrota, o diabo se aproveita delas. O que é uma fortaleza? Imagine uma casa de pensamentos. A fortaleza é isso. A fortaleza, todo mundo aqui sabe o que é uma fortaleza. É uma edificação militar. É uma estrutura que foi projetada, que foi construída para impedir que quem está de fora consiga entrar, ok? E a Bíblia mostra que fortalezas são erguidas na nossa mente. E essas fortalezas protegem maneiras equivocadas de pensar. Então, por exemplo, é a mulher que tinha ou que tem uma tendência de gostar de homem safado, porque tem mulher que é assim. E tem homem também que é assim. Eu vou falar de homem que é melhor. Estou vendo aqui que tem muita mulher, vocês vão ficar com raiva de mim. Tem homem que parece que tem um chama para mulher que não presta. E também tem mulher que tem um chama para homem que não presta. Tá bom assim? Estou atacando os dois, ok? E aí o que é que acontece? A mulher que chega e tem um relacionamento com um homem que não presta e é traída, ela fica decepcionada. Meu mundo caiu, se desmantelou tudo, acabou-se, agora eu não vou casar mais. Daqui a pouco aparece um novo homem, que ela acha que é um
que é uma maravilha, mas depois ela descobre, através da traição, que era igualzinho. E aí vai se repetindo, e mais na frente ela se relaciona com terceira pessoa e Gaia, quarta pessoa, Gaia. O mesmo acontece com o homem, tá? Não fique com raiva. Aí de repente, o que é que essa mulher começa a pensar? Todo homem gosta de botar Gaia. Ou diz aquele ditado que eu já ouvi de muitas: todo homem calça 40. Tudo tem o mesmo perfil, mesma coisa. Então às vezes a gente cria os paradigmas. É tudo assim, é tudo igual. Por quê? Porque a ferida faz isso. E aí foi erguido dentro da mente dessa mulher que levou Gaia, ou desse homem que levou Gaia, uma fortaleza que protege um pensamento, dizendo assim: não adianta se relacionar com ninguém, porque todo relacionamento eu vou ser traído. E isso se aplica para todas as áreas da vida. É a pessoa, por exemplo, que tem trabalhado muito para prosperar, para que uma situação financeira mude, e parece que não sai do canto. E quando está parecendo que vai mudar, volta tudo a estaca zero. E aí você se desespera e você não aguenta, porque toda vez você nada é igual. Quem quer ouvir rubro aqui? Igual o time do Náutico, né? Os rubro-negros estão felizes da vida. Eu não torço, eu não sofro. Então o que é que acontece? Nada. Quando eu acompanhava futebol mais de perto, eu lembro que as pessoas diziam: o Náutico é assim, nada e morre na praia. Nada, morre na praia. Não sei hoje. Tá igual? Olha, o Alvirrubo está dizendo que o ciclo mudou, amém? Então o Náutico saiu desse ciclo. Você precisa sair do ciclo de derrota também, amém? Saia do ciclo de derrota. Que comparação mais infeliz, meu pastor. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 6. Até fofinho que Alvin Rubio foi para o jogo do esporte. E o que foi que aconteceu com o esporte? Tinha um irmão aqui. Eu vou contar, viu, Carlos? Eu vou contar a história. Carlos vinha para cá. Carlos é meu amigo de longa data. Um dia eu cheguei para ele, encontrei com ele e a esposa no shopping. Ele disse: tem um culto que a gente, lá na quarta-feira, queria convidar vocês para irem. A esposa chegou, tomou: a gente vai. Eu não sabia, ela já estava orando. E eles vieram, começaram a vir para cá, para esse culto que acontecia nas quartas. Deus começou a trabalhar, começou a mudar tudo na vida deles, sendo que tinha um problema. Quando tinha jogo do esporte na quarta-feira, adivinha onde Carlos estava? No jogo. E eu disse: mas Senhor, como é que vai ser esse negócio? O homem está priorizando o jogo ao invés do Senhor. Faz alguma coisa aí. E eu comecei a orar. E o que é que começou a acontecer, queridos? Carlos ia para o jogo e o esporte perdia. Aí teve um dia, eu já sabia o resultado. E aí? Como foi o jogo? Perdeu. Eu disse: deixa eu dizer para você uma coisa. Toda vez que você deixar de ir para o culto para ir para o jogo, o esporte vai perder. Aí ele olhou assim, se assustou e disse: que conversa-me. Quando teve a primeira chance, dia de quarta-feira, o culto e o jogo. Onde Carlos foi? Para o jogo. E o que foi que aconteceu? O esporte perdeu. Cadê Carlos? Levanta a mão aí. Tá aí escondidinho, né, Carlos? Vem cá. Vem cá. Olha, hoje ele está de preto porque o esporte ganhou ontem, né? Olha, conte se não foi assim. Rapaz, não vou dizer mais não, foi assim mesmo, gente.
3 vezes seguida, tá? Somente deixei de ir e vim para o culto. Até hoje eu continuo fazendo isso. Ei, mas peraí. Agora é por amor a Jesus ou por amor ao esporte? A Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele ainda insistiu 3 vezes no ciclo da derrota. Porque tem gente que não se conforma, não aprende. Precisa levar na cabeça 1, 2, 3 vezes para aprender. Queridos, brincadeiras à parte, nós precisamos acordar. Veja o que diz lá em Êxodo no capítulo 6. Abra aí sua Bíblia. Êxodo capítulo 6, versículo 6 ao versículo 8. A gente vai ler primeiro esse, depois a gente vai ler o versículo 9, porque tem algo bem importante aqui para a gente falar. Diz assim: por isso aqui foi o Senhor falando, tá? Diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Amém? Olha, essa é uma promessa para você. O Senhor vai te livrar da escravidão. Ele vai te dar liberdade. Ele vai te fazer prosperar. O Senhor vai trazer cura ao teu coração. O Senhor vai te livrar de todos os teus medos, de todos os teus temores. Porque quando você mergulha em Jesus, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor vai... Isso é tudo promessa para você. Agora veja o que diz o versículo 9. Moisés declarou isso aos israelitas. Mas, porém, eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então olha só, quando a gente está muito preso, se você está presa ao que passou, a decepção, a gaia, a traição, se você está preso, se você está presa a isso, você não vai conseguir receber a promessa do Senhor, porque você vai estar tão preso, tão presa à dor, ao passado, que você será incapaz de ouvir a estação nova que o Senhor está dando para você. Por quê? Porque você está preso ao ciclo velho. Então aqui, Deus tinha libertação, Deus tinha terra prometida, Deus tinha alívio de peso, das cargas. Essa era a promessa, essa era a nova estação. Mas onde é que eles estavam presos? No ciclo da escravidão. E no ciclo da escravidão é o seguinte: é murmuração. Pô, eu não aguento mais, eu não consigo, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, e de novo está doendo. Se você continuar assim, você não vai poder experimentar a bênção da nova estação. Ah, meu irmão e minha irmã, tem uma nova estação para você. Tem uma nova estação para você, tem um tempo novo, você não vê? Será que você não consegue enxergar o que o Senhor está fazendo? Ah não, irmão, eu assisto Globo News, olha, é só desgraça. Deixa eu dizer para você, começar a olhar para o céu, porque tem esperança no céu. Tem algo novo que o Senhor está fazendo, mas você precisa erguer o altar no secreto. A angústia, como a gente viu aqui, e a dura escravidão sofrida pelos israelitas os impedia de escutar Moisés e crer nas promessas de Deus que estavam sendo ditas através dele. Existe uma promessa de Deus que todos os domingos está sendo dita para você aqui, mas de repente a prisão ao ciclo do passado, a dor
está te impedindo de ouvir e de viver. Porque para viver a nova estação, tem que sair do ciclo da derrota. E para sair do ciclo da derrota, é preciso pedir a Deus: Senhor, me muda através dessa situação. Tem gente, sabe o que é que a gente pede? Presta atenção. Oh Deus, normalmente a nossa oração é: Senhor, muda essa situação. Mas a nossa oração precisa ser a partir de agora: Senhor, me muda através dessa situação. Será que você pode fazer essa oração? Você tem coragem? Será que você tem? Você tem. Amém. Meu irmão e minha irmã, você não está entendendo. O segredo para mudar de ciclo é mudar a forma de ver as coisas. Então, ao invés de pedir a Deus, muda essa situação, é passar a pedir para Ele: me muda através dessa situação. Eu quero viver o teu tempo, o que eu preciso é da tua presença. Vai ser tudo muito mais leve. Senhor, eu estou vendo de novo, é a reprise do filme que eu venho assistindo ao longo de vários anos, mas dessa vez eu quero assistir contigo. Se manifesta na minha vida, nessa situação. Manifesta o teu poder, manifesta a tua presença. Me muda. Me muda. Me muda, porque eu quero sair desse ciclo. Eu quero ir para o novo. Eu quero ir para o novo. Será que você pode declarar isso? Senhor, eu quero ir para o novo ciclo. O ciclo da nova estação. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais. Fica de pé, querido. Nada além. Declara isso. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais. Coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais, nada além de Ti. Eu só quero a Ti e nada mais, e nada mais.
eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. De quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou
Talvez você diga: ok, pastor, eu estou vivendo os ciclos repetitivos. Talvez você diga: poxa, realmente isso aí é o que está acontecendo comigo. Eu tenho assistido a reprise das mesmas provas já há vários anos. E eu quero dizer algo para você. Pode sentar. Você precisa ir na raiz. Sabe, meu irmão e minha irmã, toda árvore tem uma raiz. E eu diria que todo ciclo também tem uma raiz. Todo ciclo de derrota, todo ciclo repetitivo de derrota tem uma raiz. E muitas vezes a raiz está em uma dor que você tem guardado ao longo de anos. Você tem que identificar onde é o ponto em que reside essa dor. Onde foi que você foi ferido? Onde foi que você foi ferida? Espírito Santo de Deus, vem. Tu és aquele que revela o oculto. A tua palavra diz, Senhor, que nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Eu te peço, vem, Jesus, com a tua luz, brilha aqui nesse lugar e revela o que está oculto, revela aquilo que está escondido, revela aquilo até que é desconhecido. Eu te peço, Espírito Santo, vem. Então, sabe, aquela lembrança que você tem que quando você lembra lhe traz angústia, que lhe traz vergonha. Talvez aquela lembrança que lhe traz raiva, que lhe traz até indiferença. Talvez você diga, isso já faz tanto tempo que até eu nem me lembrava mais. Sabe aquele lugar que você não quer que ninguém chegue perto, que ninguém se aproxime, que ninguém toque no assunto. Eu não lembro em que lugar que eu fui, que foi dito assim, ó, aqui todo mundo é proibido de falar no nome de fulano de tal, porque o fulano de tal trouxe tanta dor, que tinha lá determinação para não tocar no nome dele ali naquele recinto. Sabe essa dor que foi causada por essa pessoa, que traiu sua confiança, que fez o que você jamais esperava, que está aí guardada e que você tem guardado esse tempo todo? É exatamente nela que o Senhor quer chegar. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, eu acho que em quase toda casa tem um quarto da bagunça. E quando chega uma visita, normalmente a gente diz assim, bem-vindo ou bem-vinda, sinta-se em casa. E já imaginou se o visitante, ao chegar na sua casa, começasse a trocar as coisas de lugar? Já imaginou isso? Pega o sofá, bota em outro canto, pega a mesa de jantar, diz, não, vamos botar aqui que fica melhor. E você vai dizer assim, por que você está fazendo aqui? E a pessoa vai dizer para você, mas você não falou que eu poderia sim me sentir em casa? E talvez você diga, não, mas eu falei isso só por educação. Foi mera formalidade. Muitas vezes a gente faz isso com Jesus. Lá em Apocalipse diz que, eis que eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, cearei com ela. Ele está batendo. E você precisa abrir e dizer, entre, faça de mim a sua morada, mude tudo. O que você não tem conseguido enxergar é que muitas vezes o maior propósito da adversidade é mudar você. E você tem relutado em pedir para que a adversidade se acabe e a situação mude, quando na verdade
nós é que precisamos mudar. Nós precisamos de mudança. Jesus quer entrar no quarto da bagunça da sua vida. Abra o seu coração de verdade e diga: entre Jesus em todos os cômodos, inclusive no quarto da bagunça. Esse lugar que você tem guardado, o baú da infelicidade que você tem conservado lá, guardado, Jesus quer abrir. Ele quer ir até onde está a sua dor e passar o bálsamo que só Ele tem, o bálsamo de Gileade. Ele é o bálsamo. Ele quer ser o seu bálsamo. Ele quer sarar a sua ferida. Ele quer curar o seu coração. Você precisa ficar vulnerável diante dele. Às vezes a gente ergue muralhas, sabe, queridos? Tinha uma profecia em Isaías que dizia assim: voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E ele dizia: todo buraco seja aplanado, todo monte seja abatido. E o que é que isso significa? Presta atenção nisso. Olha para mim aqui. Naquela época havia um costume onde periodicamente o rei ia para o campo, ok? E tem um mês que o rei vai para o campo. E periodicamente o rei ia visitar cada um desses lugares, desses vilarejos que ficavam afastados do castelo. Sendo que o que é que acontecia? Como muitas vezes os vilarejos afastados ficavam vulneráveis, as pessoas começavam a deixar a estrada se estragar, o mato tomar conta, a árvore caía, ficava no meio do caminho. E eles deixavam daquele jeito. Por quê? Porque todo aquele atrapalho, todo aquele embaraço retardava a chegada dos inimigos. Então era uma estratégia de defesa. Sendo que o que é que acontecia? Na época que o rei estava para vir, o mensageiro era enviado para ir na frente. E esse mensageiro chegava e dizia: atenção, o rei está vindo, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Sendo que preparar o caminho para o vilarejo que ficava afastado significa ficar vulnerável, ok? Por quê? Porque o tronco caído no meio da estrada ia ter que ser tirado. O buraco que atrapalhava a chegada dos carros de guerra do inimigo iam ter que ser tapados. Então, para que o rei pudesse chegar, o povo tinha que ficar vulnerável, tinha que preparar o caminho para o Senhor. Muitas vezes a gente ergue na nossa vida várias coisas, vários atrapalhos, várias muralhas para que ninguém se aproxime, porque a dor está nos fazendo reagir ao invés de agir. Eu quero dizer para você algo: chega de reagir, você tem que agir, mesmo que isso implique em ficar vulnerável. Sabe? É como o Senhor falou para Moisés: pega a serpente pela cauda. Era a maneira mais vulnerável possível. Mas quando Moisés pegou a serpente pela cauda, a serpente virou cajado novamente na mão dele. E a serpente representava o passado que ele fugia, porque um dos símbolos do Egito era exatamente a serpente. O Senhor quer colocar o seu passado na sua mão, mas você tem que ficar vulnerável diante dele. Então, deixa eu dizer algo: prepara o caminho para o Senhor. Fica vulnerável diante dele. Creia que ele vai mudar você e você vai sair desse ciclo. E aí, nesse sentido, Provérbios 28:13 diz: o que encobre os seus pecados ou as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Existe um verdadeiro golpe que você pode dar no inferno. É quando você fica vulnerável e você não liga mais para a sua reputação e você ousa confessar. E aqui essa confissão
Está falando de uma confissão que a gente faz para o Senhor. A gente confessa e a gente alcança misericórdia. Mas tem um outro texto, lá de Tiago 5,16, que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, um dos grandes sinais de que a cura que faltava para que o ciclo mude na nossa vida chegou, é quando a gente não tem vergonha mais daquilo que nos aprisionava no passado. E sabe o que é que eu vejo? Eu vejo muita gente presa a ciclos de pecados, de coisas que foram feitas no passado. Podem ter sido coisas abomináveis, pode, mas deixa eu te falar uma coisa: não existe nada, nenhum tipo de pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Mas eu matei o meu próprio filho, eu abortei, eu cometi o aborto. Não tem problema, Jesus pode perdoar. Mas eu matei, eu tirei uma vida de uma pessoa. Não tem problema, se você se arrependeu de verdade, Jesus te perdoa, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz por isso. Quem eram as pessoas piores que eram crucificadas? Eram os piores cidadãos, se a gente pode se chamar de cidadão. Os ladrões, os homicidas, esses eram crucificados. Ao lado de Jesus tinham ladrões, e um deles teve uma postura diferente. Um ladrão chegou e disse assim: tu não é o cara, não é o filho de Deus, então te solta daí. E o outro disse: meu irmão, estou falando com as minhas palavras, mas você encontra isso no Novo Testamento. O outro chegou e disse: a gente fez por onde está aqui, a gente merecia, mas ele, foi o que ele fez? Ele não fez nada. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, aquele ladrão mudou de ciclo na cruz. Ele deixou o ciclo do passado, porque em Jesus tem perdão para recomeçar. Em Jesus tem cura, em Jesus tem perdão, em Jesus tem tudo. Então você precisa crer que o sangue de Jesus é suficiente. Perdão é uma das grandes chaves. Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo 14. Diz a palavra: porque foi o próprio Jesus falando isso. Isso aqui foi logo depois de ensinar a estrutura de oração do Pai Nosso. Jesus falou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quem quer ser perdoado aqui, levanta a mão. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que só somos perdoados pelo Senhor se também perdoarmos aqueles que nos feriram. E perdão, meu irmão e minha irmã, é uma atitude, é um ato. Perdoar não é esquecer. Perdoar é sobretudo lembrar e não sentir dor. A cicatriz está aí, você lembra de tudo, mas aquilo não machuca mais, porque o Senhor curou. Perdoar também não é estar de novo com a mesma pessoa, a pessoa como se nada tivesse acontecido. Reconciliação é uma conquista. Perdoar é uma decisão. Deus, eu não aguento o que essa pessoa fez comigo, mas o Senhor me manda perdoar, e eu libero perdão para ela. Então você precisa fazer isso. Se perdão e reconciliação fosse a mesma coisa, como é que você iria perdoar seus inimigos, que é o que Jesus manda fazer? Não tem como. Agora existe algo bem interessante, que é um verdadeiro paradoxo na dor. Um
verdadeiro paradoxo nas adversidades, nas provas. Sabe o que é? É que toda prova, toda dor tem o potencial de nos aproximar do Senhor. Tudo vai depender da sua escolha. Se você escolher se colocar diante dele, ele vai se aproximar de você como nunca. Você vai senti-lo presente, bem presente na sua vida. Mas se você não fizer, você vai ser consumido, você será consumida pela dor e vai permanecer no ciclo da derrota, da destruição. E vai ficar toda vez pedindo para Deus mudar a situação, e o filme sempre vai se repetir, porque o propósito da prova é mudar você. Então use a adversidade como uma alavanca para te aproximar do Senhor. Nós precisamos abrir espaço para que o Senhor possa preencher as lacunas entre aquilo que a gente espera que aconteça e aquilo que a gente está vendo acontecer. Sempre você vai ver uma realidade diferente da promessa, porque você está sendo provado, você está sendo provada, para que seja revelado onde é que está a sua esperança, onde está a sua confiança. E essa distância, essa lacuna entre o que você está vendo e aquilo que foi prometido para você, precisa ser ocupado pelo Senhor, pela presença. Porque Deus, meu irmão e minha irmã, é a sua força na fraqueza. Ele é a esperança para aquele que está aflito. Ele é a cura para aquele que está sentindo dor. Ele é refúgio para aqueles que estão desabrigados. Ele é escudo para aqueles que confiam nele. Ele precisa ser o seu tudo. Ele precisa ser o meu tudo. Você precisa passar a prova segurando nas mãos dele e não na força do seu braço. Existe um caminho para a aprovação. E sabe qual é esse caminho? É fazer a prova. Ninguém passa no vestibular sem fazer a prova. Ninguém passa na escola sem fazer a prova. E ninguém vai ser aprovado aqui sem enfrentar a aprovação. O caminho da aprovação é passar pela prova. E a gente tem que passar pela prova dando glória a Deus. Como diz a música que o pastor André gosta: vou passando pela prova dando glória a Deus. Temos que dar glória a Deus. É por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 12, falou: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então toma nota disso. Você está suportando a provação? Está suportando? Você está suportando? Não existe outro caminho para a aprovação a não ser a aprovação. E aí você tem que entender que as provas têm um papel. As provas têm um papel. Em cada prova, você está tendo a chance de reverter uma situação em que você foi derrotado no passado. Mas o segredo é segurar na mão do Senhor. Senhor, faz essa prova comigo. Achei interessante que Ninho veio orar por mim no início. Ele disse algo interessante. Ele falou: Senhor, que teu servo seja um contigo. Nós precisamos ser um com o Senhor. Nós precisamos ser um com o Senhor. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar no Senhor, devemos esperar no Senhor. Isso significa que nós devemos estar mergulhados nele em todo o tempo. Eu lembro da minha filha mais velha, que agora está com 18 anos. Tinha uma brincadeira que eu sempre fazia com ela. Também faço com a mais nova de vez em quando ela quer.
Mas subir no meu pé. Eu botava ela para subir no meu pé. E aí ela subia no meu pé e eu começava a andar com ela. E ela estava ali em cima do meu pé. Mas o que é que acontecia? Muitas vezes ela se acostumava com o movimento. E quando ela achava que eu ia num sentido, eu ia no outro. E o pé dela resvalava. Sabe por que o pé dela resvalava? Porque ela queria ser independente e achava que sabia a direção. Deixa eu dizer algo para ti. A direção que o Senhor deu para você no passado, possivelmente a direção do presente vai ser diferente. Esse é um fato que muitas vezes a gente não se dá conta. A gente acha que tudo vai... isso aqui eu vou tirar de letra, é igualzinho da outra vez. Foi por conta disso que Moisés deixou de entrar na terra prometida. Como assim, meu irmão? Vou te explicar. Os hebreus estavam com sede. O Senhor disse para Moisés: bata na pedra. Ele bateu na pedra e a pedra jorrou água. Algum tempo se passou e novamente a reprise do filme, da prova. Os hebreus começaram a atormentar Moisés. Estão com sede, era melhor ter continuado no Egito, não sei o que. Nos dá água. E o Senhor disse para Moisés: fala a pedra. E Moisés chegou na pedra e bateu. E o Senhor falou: porque você não me obedeceu, você não entrará na terra prometida. Porque a prova é lugar de obediência e não de querer se mover na força do braço. A receita de ontem não serve mais para hoje. A receita de hoje não vai servir para amanhã. Todo dia você precisa depender do Senhor, se é que você quer sair desse ciclo. Não existe segredo para sair do ciclo a não ser obedecer ao Senhor, ser dependente dEle, andar mergulhado, encharcado pela presença. Você precisa acordar para essa realidade. A prova tem alguns objetivos e você não pode desprezar isso. A primeira coisa, a gente já está terminando. Queria que você abrisse Provérbios 25:4. Provérbios 25:4 diz: tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. O que é a escória? A escória é a impureza da prata. E sabe como é que a escória é retirada da prata? Através do fogo. O fogo aquece a prata. E quando o fogo começa a aquecer, os metais têm pontos de fusão diferentes e a impureza começa a ser manifesta. E o artesão que está ali trabalhando aquele minério, ele vai lá e ele consegue remover. Porque o fogo fez com que aquilo de ruim que estava misturado com a prata se manifestasse. Deixa eu dizer algo para ti. A provação vai fazer com que aquilo que de ruim ainda existe em você se manifeste para ser retirado. Tem coisas que estão misturadas na nossa vida, no nosso proceder, no nosso caráter, que a prova, o fogo da provação vai revelar. Sabe o que é que me veio à memória? Quando Sedraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Um rei tinha lá Nabucodonosor, né? Colocado um decreto: todo mundo tem que se ajoelhar diante da minha estátua. Quem não fizer isso vai ser lançado da fornalha. Sedraque, Mesaque e Abednego não fizeram, porque eles temiam a um Deus que não pactua com idolatria. Eles foram lançados amarrados dentro da fornalha. E sabe o que aconteceu? O rei se assustou. Ele se assustou porque, apesar da fornalha ter sido aquecida várias vezes mais,
e ter estado tão quente ao ponto dos soldados que lançaram esses homens dentro da fornalha terem morrido, Sedraque, Mesaque e Abednego estavam andando no fogo. Ah, mas eles não entraram presos? Entraram, mas o que foi queimado no fogo da provação foi aquilo que aprisionava eles. Existe algo que aprisiona você, que precisa ser queimado pelo fogo da provação que você está passando hoje. Você precisa se colocar diante do Senhor e permitir que essas amarras sejam queimadas pelo fogo. O fogo vai ser um instrumento, mas quem está fazendo é o Senhor. Ele deseja fazer isso. A segunda coisa é que as provações, elas conseguem revelar quais são aquelas nossas reações instantâneas. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz a perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, um dos objetivos, o segundo objetivo da provação é revelar aquilo que às vezes a gente não age, a gente reage. Lembra de Moisés? Ele reagiu. E a gente tem que ter um cuidado dobrado nisso, porque a ciência mostra que mais de 95% das nossas decisões se baseiam no que está armazenado na nossa memória inconsciente. Isso significa que a gente não pensa para fazer. É por isso que nós precisamos sempre estar recorrendo ao Senhor, porque se a gente deixar, o instinto é que vai falar mais alto. Então a pessoa pisa no seu pé, você dá-lhe um bufete. É o instinto. Mas nós somos chamados para agir no espírito contrário. O Senhor chama você para agir e não reagir. Lá em Mateus 10:16, Jesus falou: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Já imaginou? O Senhor nos envia ovelhas no meio de lobos. Ele não envia lobos para ficarem no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Ovelhas indefesas, vulneráveis, mas que confiam no pastor, ok? Confiam no Senhor. Jesus falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então não temam a vulnerabilidade. Não temam estar no meio dos lobos, porque eu protejo você. Ok? O Senhor envia ovelhas para o meio de lobos e não lobos para o meio de lobos. E depois ele fala que a gente precisa ser prudente como a serpente. Essa palavra no original significa ser inteligente, ser sagaz, sábio. Mas ele não diz que a gente deve agir como a serpente. Ele diz que a gente tem que ser simples como a pomba. A pomba talvez seja um símbolo dessa pureza de quem busca a Deus. É inocente. A pomba, o cara está dando comida ali, ela está vindo para perto, mas o cara de repente está querendo só capturar ela. São duas características que são difíceis de encontrar: a prudência e a simplicidade. O Senhor te chama, normalmente ou você é prudente, aí é aquela pessoa que vê maldade em tudo, mas você é orgulhoso, não tem simplicidade. Ou você tem simplicidade e chega a ser idiota, porque falta prudência. O Senhor te chama para ser prudente e simples. Abra mão do orgulho, se coloque diante do Senhor e haja ao invés de reagir. A gente está terminando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz aqui:
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou, numa outra tradução, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou apazigue e acalme a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a primeira coisa, tira a roupa do velho homem, tira a casca do velho homem. Mude a maneira de pensar. Olhe a aprovação de uma perspectiva diferente, como a gente falou aqui. Se revista do novo homem. Peça a Deus as vestes novas. O Senhor tem vestes novas para você. Amém? Vestes de justiça. O Senhor tem vestes novas para você. Então permita que Ele limpe, purifique você e lhe dê essas vestes novas. E mude de atitude, que é o que Ele fala. Se mentia, não minta mais. Se roubava, não roube mais. Se falava mal do outro, não fale mais. Se gritava com os outros, não grite mais. Tente mudar de atitude. Você só consegue isso com o Senhor. A gente pode até ficar irado. A ira não é pecado. O pecado é o que pode vir depois dela. Por isso que Ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Por que a ira não é pecado? Talvez você pergunte. Porque a ira é um sentimento que tem um papel muito importante na vida da gente. Nós nos iramos quando vemos uma injustiça. E a ira pode nos mover a corrigir a injustiça. O grande problema é que se ficarmos irados por muito tempo, nós começamos a nos contaminar. E aí vem o pecado. A ira prolongada, presta atenção, se transforma em ressentimento e ferida. Então, se ligue. A ira pode vir, mas você não pode permitir que ela se aposse de você. Porque se isso acontecer e ela se prolongar, por isso que a Bíblia diz aí: antes que o sol se ponha, você faça o conserto, libere o perdão. Porque se você deixar, o ressentimento e a ferida vai aprisionar você. E por fim, tem um terceiro papel da aprovação para você. A aprovação vai testar a sua disposição de obedecer ao longo do tempo. Deuteronômio 8:2, abra aí na sua Bíblia, diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias, e esse guardar é no sentido de obedecer, ou não, os seus mandamentos. Então olha aqui essa revelação de Deuteronômio. A prova testa a sua disposição de obedecer ao longo do tempo. E aí nós precisamos exercitar a obediência, queridos. Nós precisamos exercitar a obediência. Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Versículo 4. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então presta atenção. A obediência a Deus em meio às provas produz a perseverança.
E a perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança é a expectativa de que o melhor vai acontecer. Sendo que a expectativa de que o melhor vai acontecer só vem depois que a gente obedece. Quando a gente tem postura de obediência em meio à prova. E aí a gente vem perseverança, ok? Amém? Nesse sentido, paciência é fundamental. E aí a gente tem que mudar a maneira de pensar. Eu queria que você ficasse de pé. Mude a maneira de pensar. Romanos 12:2 diz que não devemos nos conformar com o mundo, mas devemos nos transformar através da renovação da mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, perceber, queridos, a forma errada de pensar é, assim, fundamental. Eu creio que hoje o Senhor deve ter falado ao seu coração de várias fortalezas, de vários pensamentos errados que estavam aprisionando você. Identificar isso é fundamental. Quem trabalha aqui no meio corporativo já deve ter ouvido ou deve usar um ciclo chamado PDCA. PDCA P é de planejar, D é da palavra em inglês de fazer, né? Do, PDC, checar, e o A de agir ou de corrigir, fazer uma ação corretiva. Eu diria que na vida do crente a gente tem que ter um ciclo. E eu até anotei aqui que eu estava pensando nisso hoje à tarde, é uma viagem. É o ciclo 2O PDCA. Eu vou acabar escrevendo um livro. 2O PDCA é o seguinte: é que a primeira coisa que a gente tem que fazer diante da prova é observar o que está acontecendo. E depois a gente tem que orar sobre o que está acontecendo. E depois a gente tem que planejar para ver o que a gente vai fazer de acordo com a direção do Senhor nessa situação. Ok? Depois a gente vai fazer. Planeja, faz, depois checa o que fez e corrige. Então a gente não vai mais continuar no ciclo. Sempre a gente vai ser movido de um ciclo para outro ciclo, porque a gente está se movendo com o Senhor e está corrigindo o que precisa ser corrigido. Então viva a nova estação do Senhor. Saia do ciclo da derrota. Amém? Pratica esse ciclo novo aí que o Senhor nos entregou. 2O PDCA, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor possa te dar a paz. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, querido. Que você possa fazer a diferença e brilhar nesse mundo corrompido. Porque se tem uma coisa que o Senhor quer fazer, é que Ele quer resgatar os teus sonhos. O Senhor quer te colocar na nova estação que Ele já preparou para você. O Senhor não está satisfeito que você continue vivendo os ciclos do passado. Então chegou a hora de viver o novo. Amém? Então feche os teus olhos. Vamos ter um breve momento de oração aqui. Ore agora. Exponha ao Senhor tudo que você ouviu. E peça para Ele tratar você. Peça para Ele tratar você. Se você sentir o desejo de vir aqui à frente, venha. Nós poderemos orar aqui por vocês. Mas o Senhor quer resgatar os sonhos que foram abortados em função dos ciclos de derrota que você tem vivido. Chegou a hora de sair da posição que você está. Então, é hora de sair desse ciclo. O Senhor tem algo novo para você. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que
desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos e das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os teus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus,
esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo: preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, eu sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei de tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei. Nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei: preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Com
de ti, preciso de ti, mais do que tu.